Meus irmãos, a paz do Senhor para todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Mais uma vez, pela graça de Deus, aqui estamos para estar compartilhando mais uma vez da Palavra de Deus. Nessa feita estaremos dando continuidade ao assunto da escatologia bíblica que nós começamos e estamos no arrebatamento da igreja. Então, na última live que a gente fez, a gente falou um pouco sobre o contexto histórico ali da carta, o porquê Paulo escreveu. Tocamos em alguns assuntos, basilares que a gente ouve no dia a dia, como vigilância e preparação. Mas hoje nós queremos tomar a temática mesmo e já entrar nesse contexto do que é realmente, à luz da Bíblia Sagrada, aquilo que conhecemos como o arrebatamento da igreja. Para esta feita, queremos fazer menção da Palavra de Deus. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero ler apenas 2 versos e está assim comentando a Palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor, e ali estaremos sempre com o Senhor. Meus queridos irmãos, esse é um dos temas mais poderosos, mais interessantes, não é? E também mais discutidos. Tem algumas linhas de interpretação. Eu não sei se posso fazer também uma live só falando das 3 linhas de interpretação, que é o pré-tribulacionismo, o medo ou med-tribulacionismo e também o pós-tribulacionismo. São essas 3 linhas de pensamento que tratam desse assunto. Mas quero ir direto ao ponto. A palavra arrebatamento. O arrebatamento é uma palavra, ou o sentido dessa palavra, ela deriva do latim, que significa raptus ou raptare. E quando a gente leva para o grego usa o termo ou verbo rapazo. E ambas as palavras, tanto raptare como rapazo, têm o mesmo sentido. O sentido é tirar ou arrancar com muita força do lugar. Então, o arrebatamento, o primeiro ponto, é tirar com muita força ou com muita violência. É por isso que uma das comparações ou uma das figuras usada tanto pelo nosso Senhor Jesus Cristo quanto pelos apóstolos para falar do arrebatamento é a figura do ladrão, mas não na ideia que Jesus vem para roubar a gente, porque ele não precisa roubar aquilo que ele já comprou, não é? A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, que foi o preço de sangue vertido na cruz do Calvário, lá no Gólgota, no Monte Caveira. Jesus verteu, e não foi com prata, nem ouro ou pedra preciosa que a gente foi comprado, mas com precioso sangue. Então Jesus, quando usa a linguagem
Está até aqui na carta de Paulo, no capítulo 5 também, versículo 2, ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. A ideia de um ladrão aqui é que o ladrão, quando ele vem roubar, ele não diz assim: com licença, senhor, com licença, senhora, deixa eu tomar o seu celular, deixa eu tomar a sua bolsa, deixa eu tomar a sua carteira, deixa eu tomar o seu dinheiro. O ladrão, quando vem, ele arranca, ele furta com tanta violência que muitas vezes chega até a derrubar a pessoa que tem lá o seu bem material. Então a ideia da palavra arrebatar é tirar com muita força ou com muita violência. Há tipo de figura, como foi escrito literalmente, mas se tornou uma figura para nós. Nós temos no livro do Gênesis, no capítulo de número 19, a história de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19 que Ló foi avisado pelos anjos que Deus traria um juízo coletivo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que ele demorando-se a sair, olha que coisa interessante, ele demorando-se a sair, os anjos tomaram pela mão e com força o arrancaram da cidade por causa da misericórdia de Deus. Então observe, irmãos, que o arrebatamento é essa violência, é arrancar com força. A Bíblia também vai dizer que houve 2 homens que foram arrebatados. Enoque, no capítulo 5 do Gênesis, Bereshit, princípio, e também lá em Hebreus capítulo 11, não é, no versículo de número 4, vai dizer que Enoque foi transladado, porque alcançou testemunho que agradava a Deus, porque andou com Deus. A palavra transladar aí é tirar com força, é arrancar com violência. Elias também foi arrebatado, também foi transladado. E a Bíblia chega a dizer, e aqui a gente aprende uma lição, porque quando a gente pergunta, por exemplo, como foi que Elias foi arrebatado? A maioria esmagadora, se não 90%, vai dizer que ele foi arrebatado em carros de fogo. Mas a Bíblia diz que ele não foi arrebatado em carros de fogo. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em um redemoinho. E um redemoinho, quando vem, ele não vem com passividade. Um redemoinho, quando vem, ele vem com toda a sua violência, a ponto de arrancar árvores do lugar, de espalhar a relva, de fazer ondas, ou provocar ondas gigantescas. Então, a ideia de redemoinho aí é que Elias foi tirado com muita força, com muita violência. Esse é o primeiro ponto que podemos tratar aqui acerca do arrebatamento. Será algo muito rápido e muito forte, com muita violência. Segundo, o arrebatamento será também muito rápido. A palavra raptar significa isso também. Muito rápido. O apóstolo Paulo, escrevendo, e eu quero ler esse texto, na primeira carta à igreja de Corinto, que é uma das igrejas que também ele tratou acerca desse assunto, visto que os irmãos ali tinham essa dúvida. No capítulo 15 da primeira carta, no versículo 52, Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Observe, a palavra usada do grego aqui para no momento, ou um momento, é átomos. E a palavra átomos do grego significa
um tempo imedível, ou um tempo que não se mede. Estou bem preocupado em falar de maneira que você entenda. Por isso que eu estou pausando mesmo aqui as palavras. Então a palavra átomos significa uma partícula indivisível de tempo, ou um tempo que não se mede. Quando Paulo diz que o arrebatamento será no momento, ele está dizendo, é num tempo que não se mede, ou um tempo imedível, de tal que é a velocidade desse evento. Outro termo que ele usa, outra figura, é que ele diz que será, no mesmo versículo aqui, no momento, no abrir e fechar do olho. Esse grego usado por Paulo aqui é o mais antigo. Abrir e fechar. Por quê? Eu quero aplicar isso aqui. Porque o abrir e fechar, a gente domina ele. A gente pode, sim, dominar o abrir e o fechar dos nossos olhos. Mas se você pegar o grego clássico, koiné, conhecido como koiné, ele lá vai usar o termo piscar do olho. No piscar de um olho. Então, um pisco de um olho também, além de não ser medido, também ele é indomável, incontrolável. Quem pode controlar um pisco de um olho? Quem pode domar um pisco de um olho? Então essa é, irmãos, a velocidade do evento. Um piscar de um olho. O átomos do tempo. Então, o segundo ponto que a gente coloca aqui, o primeiro é o significado, o rápido, a violência do evento. O segundo é a velocidade. É por isso que, deixa eu abrir aqui um parênteses, é por isso que devemos estar preparados. Essa história de que eu estou me preparando, eu vou me preparar, cuidado, devemos ter cuidado, porque esse evento será muito forte e muito rápido. Não dará tempo de se preparar. Veja que lá em Mateus capítulo de número 25, na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A única coisa que nos faz ver a diferença entre ambas, visto que todas eram virgens, todas tinham azeite, todas estavam vestidas para a núpcia, todas estavam esperando o noivo, todas adormeceram. Mas o que na hora H, que veio o grito, aí vem o noivo, nos faz discernir qual era as prudentes? Duas coisas. Primeiro, reserva. Elas tinham reserva. Elas estavam com a sua reserva. Segundo, elas estavam preparadas. Elas não estavam se preparando. Elas estavam preparadas. E quando o Senhor voltar, Ele vai buscar esse povo que está preparado para o arrebatamento. A grande pergunta que fica aqui nesta live é essa: será que eu estou preparado se fosse agora? Porque outra coisa que queremos aplicar aqui é que a vinda do Senhor para arrebatar a igreja é eminente. Essa palavra eminência ou eminente vai dar a ideia que nós estamos esperando o Senhor agora, a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser hoje. Eu não posso afirmar que é hoje. Eu não posso afirmar que vai ser amanhã. O que eu posso lhe afirmar é que será a qualquer momento. A expectativa é tanta e deve ser no nosso coração, que na última live eu toquei nesse contexto que Paulo disse que não sejamos, irmãos, como os demais que não têm esperança, porque tem muita gente que já perdeu a esperança desse evento, que não acredita mais
que Jesus vai voltar. Muitas pessoas não acreditam mais. Mas eu quero lhe dizer nesta live aqui, tenha essa grande esperança. Olha como Paulo tinha esperança. Ele usa o verbo do plural, na segunda pessoa do plural. Ele diz, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí ele usa o verbo do plural e se coloca, se inclui. Ele diz, nós seremos, dois verbos no plural, nós seremos arrebatados. Era como se Paulo estivesse diante da sua plateia, diante do seu púlpito, daquele povo que estava na sua frente, e Paulo dissesse, nós, eu dá até para imaginar isso, Paulo batendo no peito, dizendo, se o Senhor voltar agora, nós seremos arrebatados. Essa deve ser a nossa expectativa. Nossa expectativa não é que Jesus vem daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, 10 anos, ou daqui a 1 hora, ou minuto, ou segundos. A nossa expectativa, meus queridos irmãos, deve ser que Ele vai voltar agora. Essa é a expectativa. E como um peregrino e um viajante, devemos estar com as nossas malas espirituais, a linguagem aqui é espiritual, devemos estar com as nossas malas espirituais arrumadas. Faz-nos lembrar agora do dia da Páscoa, lembra? Do pesar, a Páscoa, primeira festa dos judeus, no dia 14 de Abib, que se dava do dia da libertação deles do Egito, depois de aproximadamente 420 anos, Deus mandou que eles fizessem uma Páscoa, um pesa. Páscoa significa passar por cima da marca. E que marca era essa? A marca do sangue que era colocada no umbral das portas. Mas naquele dia, antes que o evento acontecesse, iria acontecer à meia-noite, eles tinham que estar com roupa de viajante, sandália nos pés e cajado na mão. Porque naquela noite Faraó ia dar ordem para que todos os filhos de Israel partissem do Egito. E quando o anjo passou e matou os primogênitos, de meia-noite, os filhos de Israel saíram do Egito e começaram o grande êxodo. A palavra êxodo significa saída, viagem. E nós, como peregrinos e estrangeiros, olha, irmão, estou falando aqui nessa live, estou sentindo aqui uma graça da parte de Deus, uma graça do Espírito Santo, porque eu estou falando a palavra. Não estou aqui com uma live de piada nem de brincadeira. É sério que você está ouvindo aqui. Que nós possamos estar com as malas espirituais arrumadas, porque o Senhor virá. Paulo diz, nós seremos arrebatados. Isso será muito rápido. Não dá tempo de fazer nada. Se tiver um perdão para pedir, faça logo. Se tiver alguma coisa para arrumar na vida, arrume logo, porque daqui a pouco a grande viagem, aleluia, vai começar. Como diz um certo compositor de uma música cristã, o trem da graça vai passar. E quando ele passar, ele vai pegar os viajantes para que eles avancem para a Nova Jerusalém. Aleluia, de ouro e de cristal. Espírito Santo, oh, glória a Ti para sempre. Que a gente possa estar preparado. O Espírito Santo é o nosso penhor e o nosso selo. A live está chegando ao fim, mas eu vou dar continuidade na próxima, falando sobre as trombetas. Mas a presença de Deus está aqui nessa live. A glória de Deus me convida e eu empresto nesse momento a minha boca ao Espírito Santo para lhe dizer, se prepare,
A grande viagem vai começar. Se prepare, a grande viagem vai começar. Eu estou profetizando. Daqui a pouco sairemos desta terra e subiremos para a eternidade, para o encontro do noivo. E o grito do Salmo 24 vai soar. Levantai-vos, ó porta das vossas cabeças. Levantem, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E alguém dirá: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aleluia! O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E quando for confirmado isso, as portas celestiais abrem e a igreja vai adentrar a eternidade. Que maravilha, irmão! E João disse em Apocalipse 21, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, adereçada como uma noiva ao marido. Aleluia. Suas ruas eram de ouro, de cristal. Nós vamos trabalhar aqui nesse assunto, na última aula desse assunto. Eras eterna. Mas que Deus em Cristo te abençoe. Oh, irmãos, está tão bom a presença de Deus aqui nessa live. Alamakouvi asnari acelebederi mikonahai. Canto faço, comanduria fala, badori eterna. Alari osteri mikandori kamas. Que a gente possa estar firme no Senhor. Não deixe que nada roube o céu da sua vida. Não deixe que nada te arranque da presença de Deus. O céu existe e nos espera. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo nos ajude a chegar lá. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa hora pelos Teus servos, Tuas servas. Oh, que a gente possa estar preparado para esse dia. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis no diapasão do Espírito para ouvir a trombeta tocar. Aleluia. Eu te peço a Tua graça sobre a vida de cada um. Estende a Tua mão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima live, em nome de Jesus. Ore por mim e eu estarei orando sempre por sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.